Jogos, de simples barrinhas de Pong à realidade virtual aumentada. Que os jogos evoluíram muito ao longo dos tempos, isso parece óbvio, mas que essa evolução permitiu o surgimento de uma nova área de estudos, isso não parece tão óbvio. Estamos falando da economia dos jogos, uma das áreas que compõe a economia virtual, que por sua vez é campo de estudos recente das ciências econômicas. À medida que os jogos foram se tornando mais complexos, novos elementos foram sendo adicionados a eles. Gráficos realistas, combates cheios de ação, efeitos sonoros, sinfonias incríveis e o principal de todos, a interação humana. Os MMOs são excelentes exemplos disso. A introdução de outros jogadores para jogar simultaneamente o mesmo mundo fez nascer verdadeiras comunidades e até mesmo sociedades. Para se ter uma noção, alguns sites como esports.com estimam que o MMO World of Warcraft possui sozinho uma população ativa mensal de cerca de 7 a 9 milhões de jogadores, equivalente à população da cidade de Nova York, a mais populosa dos Estados Unidos, de acordo com o censo de 2020. Se antes a interação principal era entre jogadores versus máquina, formando o PvE, a inserção da interação simultânea entre os jogadores alterou tanto as coisas que em alguns casos, como por exemplo em jogos de tiro online como CSGO, a interação principal está na relação jogador versus jogador, o PVP. A máquina até está presente, mas geralmente na forma de bots, sendo um elemento substitutivo, temporário e, na maioria das vezes, indesejável. E esse novo elemento, as interações humanas, não apenas alteraria drasticamente o design de muitos jogos, fazendo surgir gêneros que dependem exclusivamente dessas interações, como os simuladores e jogos sociais, como também introduziria outros elementos da vida real, como as necessidades de se agrupar, a sensação de pertencimento, de status social, de poder, hierarquia e etc. Os jogos foram ficando mais complexos. Afinal, uma coisa é fazer um jogo para que apenas uma única pessoa jogue, outra é conciliar um universo com milhares de jogadores simultaneamente. Nos jogos single players, o mundo é moldado para o jogador, que interpreta o papel de protagonista, a sua história guiada, assim como suas interações e até mesmo suas decisões. Mas algo totalmente diferente é imaginar esse mundo repleto de outras centenas, milhares ou até milhões de jogadores, protagonistas da própria história, interagindo entre si das mais diversas formas, conversando, brigando, trocando, vendendo, criando e por aí vai. Bem, o céu é o limite, ou quase, quando se trata de jogos online. E com a introdução de elementos da vida real, problemas da vida real também surgiram. Problemas de ordem política, social, cultural e econômica. Mas como o tema de hoje é sobre a economia dos jogos, o nosso foco vai para essa última questão. Mas afinal, o que é economia? Não dá para falar da economia dos jogos sem antes entender o que é economia. Então, para resolver isso, vamos passar rapidamente por essa questão. O que é economia? Acredita-se que a palavra economia venha do grego oikonomia. Enquanto oikos significa casa ou moradia, nomia tem a ver com gestão. Portanto, a palavra economia significaria algo como administração da casa ou gestão da casa. E por casa, era de se imaginar que na verdade os gregos estavam falando sobre propriedade. Um conceito mais amplo que envolve muito mais coisas do que a casa em si. Esse é o caso de um dos primeiros livros escritos sobre economia, o Oikonomicos, ou Econômico, do discípulo de Sócrates, o Xenofonte. Nesse livro, Xenofonte aborda a economia nesses moldes, como uma administração das propriedades. Mas é claro, esse conceito evoluiu muito ao longo da história. Embora haja obras mais antigas falando sobre economia, para muitos o primeiro livro que trata de maneira mais próxima à nossa interpretação atual do tema é A Riqueza das Nações, publicada em 1776 por Adam Smith, que escreve esse livro enquanto observa acontecer uma série de transformações no modo de produção devido à primeira Revolução Industrial. Esse livro é tão importante que com certeza renderia um vídeo só para ele, mas como o tema de hoje é a economia dos jogos, nós vamos prosseguindo. E uma questão importante, que na verdade vai ficar de aviso, é que a definição do que é economia como um campo de estudo até hoje não é aceita de maneira igualitária por todos os economistas. Mas trataremos disso em outro vídeo, pois o que importa agora é a definição mais usada atualmente. Uma das definições mais aceitas e controversas vem de Lionel Robbins, um economista britânico neoclássico, que define como, a economia é a ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. É um pouquinho complicado de entender, mas a grosso modo, seguindo essa linha de raciocínio, nós podemos entender a economia como, entre aspas, a gestão dos recursos escassos para atender necessidades ilimitadas. E a escassez significa carência, aquilo que existe em quantidade rara, que não é abundante.
Porém, alguns economistas postulam que na economia moderna, a gente não lida mais exatamente com o problema da escassez, mas com o excesso. Então eu acredito que uma melhor definição seria algo como, entre aspas, a gestão de recursos limitados para necessidades ilimitadas. Só que tem mais uma questão. Para essa gestão ocorrer, Robbins deixa claro que é necessário estudar as formas do comportamento humano. Ou seja, era necessário compreender como o ser humano age, como ele produz, como que ele distribui, como consome, enfim. Sabendo como o ser humano age, conseguiríamos gerir corretamente os recursos para assim atender às necessidades humanas. E isso envolve administrar a produção, circulação, distribuição e consumo desses recursos. Como eu disse, existem muitas críticas a essa definição, mas é ela que usaremos para explicar a noção de economia dos jogos. Mas, enfim, o que é a economia dos jogos? Agora nós vamos juntar tudo isso que nós falamos. Se na economia real o objetivo é gerir os recursos escassos para atender às necessidades humanas, conhecendo o comportamento das pessoas, nos jogos as coisas serão parecidas. A economia de um jogo também deve ser pensada de maneira a suprir as necessidades dos jogadores, e para isso deveremos ter uma noção de como os jogadores tendem a agir. Portanto, ao pensar na economia dos jogos, devemos pensar na interação dos jogadores com os processos de produção, circulação, distribuição e consumo dos recursos que serão usados no jogo. Só que com uma pequena, mas importante diferença: não existe uma escassez real dentro do jogo, como existe na vida real. Dentro de um jogo, podemos desmatar uma quantidade gigantesca de árvores para obter madeiras, e se tivermos acesso à programação do jogo, podemos fazê-las todas reaparecer magicamente. Só que não dá para fazer isso na vida real. Ou melhor, também, se tivermos acesso a esse código, podemos fazer aparecer em nosso inventário quantidades ilimitadas dessa mesma madeira, sem sequer precisarmos cortar uma árvore. Então a questão é, existe escassez nos jogos? E sim, ela existe, mas essa escassez é o que chamamos de escassez fictícia ou artificial, pensada como um elemento da economia dos jogos, planejada. Mas para que existe então a escassez nos jogos? Bom, porque isso torna tudo mais divertido. Imagina que você comece a jogar um típico RPG de aventura, e ao abrir seu inventário se depara com todos os itens do jogo em quantidades infinitas, bem ali ao seu alcance. Você tem acesso às melhores armas, armaduras, acessórios, consumíveis e etc. Bom, você até pode querer explorar um pouco o jogo, mas provavelmente vai ficar fácil demais, enjoativo. Não haverá desafio na exploração. E não existe uma grande razão para você progredir no jogo se você já tem tudo. Inclusive, os próprios jogadores aceitam a escassez dos jogos e até pedem por ela. Por exemplo, muitos jogos single players permitem que você escolha a dificuldade do jogo ou da fase, indo geralmente do modo fácil ao mais difícil. Em dificuldades mais altas, o jogador tende a ter menos acesso a recursos, os inimigos tendem a ser mais fortes e o progresso tende a ser bem mais lento. E mesmo com essa escassez de recursos, em dificuldades mais elevadas, que com certeza vai impactar o seu progresso, muitos jogadores optam pelos modos mais difíceis. E quer saber mais? Às vezes, quando o jogo começa a parecer fácil demais, é comum que os jogadores criem regras próprias que tornem o jogo ainda mais difícil do que ele já era. Veja essa série de jogadores zerando Elden Ring das maneiras mais incomuns. Perceba, a desenvolvedora em nenhum momento implementou algo que forçasse os jogadores a jogarem só com tochas, ou a jogar sem arma, ou sem subir de nível, mas essas regras foram criadas pelos próprios jogadores, para deixar, digamos, mais desafiador. Então, como nós vimos, a escassez faz parte dos jogos, e mesmo que de maneira artificial, ela está presente. E o mais interessante, grande parte dos problemas na economia dos jogos está geralmente aqui, na quantidade de recursos. Às vezes eles estão em excesso, simplificando muito o progresso, ou estão demasiadamente escassos, dificultando muito esse progresso. E isso vai nos levar à nossa próxima questão. Como pensar a economia de um jogo? Bom, é aqui onde as coisas começam a ficar bem mais interessantes. Os economistas Willy Lendorfta e Edward Castronova propõem no livro Virtual Economies, Design and Analysis a noção de uma economia dos jogos. Essa economia deveria ser baseada em entradas e saídas de recursos, ou como eles mesmos chamam, as torneiras e ralos. As torneiras são por onde entram todos os recursos do jogo, desde madeira, couro, armas, poções, dinheiro e até a experiência que o jogador vai acumular para subir de nível. E se as coisas entram pela torneira, elas saem pelo ralo. Os ralos têm a função de destruir esses recursos. Tá, mas para que destruir? Lembra que falamos que recursos infinitos tiram a lógica de progredir no jogo? Bom, os recursos eles não precisam ser exatamente infinitos. Se eles existirem em quantidades grandes o suficiente para desmotivar a busca por esses recursos, eles já afetarão a economia do jogo e a experiência dos jogadores. Se em um jogo de sobrevivência, por exemplo, você conseguir uma enorme quantidade de carne bem rapidamente,
E supondo que essa carne não estrague, quando seu personagem sente fome, você não vai ter motivos para se aventurar na floresta e caçar javalis. Basta abrir o inventário e comer as que você já tiver ali. E se você tiver esse recurso em grande quantidade, suficiente para você ir até o final do jogo, você provavelmente nunca vai precisar voltar lá. Então nesse exemplo, a floresta, que seria uma área pensada para o jogador ir e vir diversas vezes, pode acabar sendo simplesmente abandonada ou subutilizada, e eu não preciso nem dizer que isso acaba virando desperdício de tempo e dinheiro para a equipe de design que construiu aquele espaço. E acredite, isso é algo muito, mas muito comum mesmo de se ver em jogos. Você deve conhecer nos seus jogos favoritos espaços que antes eram lotados de jogadores, com cenários bem elaborados, mas que, por algum motivo, agora são totalmente desertos, abandonados. E para se evitar exemplos como esses, todas as entradas e saídas têm que ser pensadas cautelosamente. Então vamos lá, como as torneiras e ralos funcionam na prática. Como eu falei anteriormente, existem dois mecanismos de gerenciamento de recursos. As torneiras, responsáveis por inserir os recursos dentro daquele núcleo, e os ralos, que por sua vez, destroem esses mesmos recursos. Castronova e Lendorvita chamam a junção dessas duas técnicas de sistema de canos, ou pipe system, onde os recursos entram por um lado e saem por outro. E tendo isso em mente, podemos deixar essa explicação um pouco mais complexa. Até agora, tratamos de recursos como sendo tudo aquilo que o jogador utiliza para suprir as suas necessidades. Porém, existe um tipo especial de recursos que deve ser analisado separadamente: o dinheiro. Até poderíamos pensar o dinheiro como sendo um tipo de recurso, porém de um tipo especial, pois ele é um recurso que compra outros recursos e geralmente não tem uma outra função no CS. Portanto, ele costuma ser analisado separadamente. Então haverão dois tipos de torneiras e dois tipos de ralos. As torneiras que inserem recursos e as que injetam dinheiro na economia, assim como os ralos que drenam recursos e também destroem dinheiro. Mas vamos ao exemplo que assim tudo fica mais fácil. A Vila de Aldeões. Vamos dizer que exista uma pequena vila de aldeões, isolada, mas que vive sendo constantemente atacada por dragões, que possuem um ninho nas proximidades. Sobreviver, os aldeões devem se especializar em duas funções, a de caçador de dragões ou a de ferreiro. Os autores dão como exemplo essa economia muito simples, composta por apenas dois agentes, caçadores e ferreiros, e como recursos, as escamas de dragões e os armamentos. E claro, nessa economia também haverá dinheiro na forma de moedas de ouro. As escamas de dragão são obtidas pelos caçadores após eles derrotarem um dragão. Lembrando que esse último vai ser um NPC, ou seja, um personagem não jogável. Os ferreiros comprarão essas escamas para produzir armas e armaduras, que serão vendidas aos caçadores para que possam batalhar com os dragões. Como eu deixei claro, esse é um exemplo apenas para fins didáticos. Uma economia nesses moldes, tão simplificada, talvez não fosse divertida a longo prazo. Mas prosseguindo, já sabemos de onde as escamas vêm, elas vêm do dragão. Então essa é a nossa primeira torneira de recursos. Também sabemos que as escamas são transformadas em armamentos pelos ferreiros, então aqui é um ralo para as escamas, pois elas serão destruídas no processo de confecção. Mas há uma torneira para os armamentos, pois eles serão produzidos aqui. Só faltou uma coisa. Supondo que um caçador tenha seu conjunto de armas e armaduras para enfrentar o dragão, o que levaria os caçadores a demandarem mais armamentos no futuro? Precisamos de um ralo para os armamentos, senão cairíamos no mesmo exemplo da carne de javali, que falamos agora há pouco. Portanto, podemos dizer que durante as batalhas, os armamentos serão danificados, não podendo ser usados novamente. Então temos um ralo para os armamentos, eles vão ser destruídos após os confrontos. Bom, já temos aqui uma economia em funcionamento, porém baseadas apenas na troca de recursos. Precisamos agora definir as torneiras e ralos do dinheiro. Então vamos considerar que os dragões, além de deixarem escamas, também deixarão uma certa quantia de moedas de ouro para os caçadores. Ao mesmo tempo, vamos considerar que os armamentos eles não vão ser dados de graça aos caçadores. Os ferreiros cobrarão preço por isso. Só falta uma coisa, definir os ralos das moedas. Afinal, se o dinheiro não tiver por onde sair dessa economia, ele vai se acumular infinitamente. E se essa produção de escamas e armamentos não acompanhar a produção de moedas, teremos muito dinheiro em circulação para poucos bens. A tendência será aumentar os preços desses bens, o que poderia ser fatal para novos jogadores. Um ralo muito comum para o dinheiro são as taxas. Podemos incluir uma taxa de transação durante a compra e venda de recursos. Vamos dizer que ao invés dos jogadores trocarem diretamente entre si, eles utilizam um recurso muito mais prático, o mercado. O mercado pode ser um local onde os jogadores se reúnem para fazer as trocas, ou um objeto, como um quadro de leilões ou até mesmo um NPC. Ao usar o mercado, o jogador consegue acessar as ofertas de qualquer lugar do mundo. Além disso, ele não precisará perder tempo encontrando alguém que queira trocar, nem ficar negociando preços e quantidades. Então, dada a comodidade, é comum que o jogador aceite pagar uma taxa de transação
e é ela que usaremos como nosso ralo para as moedas de ouro. Portanto, já temos o nosso esquema, ou melhor, o nosso fluxo econômico. 1. Os caçadores lutam com os dragões. 2. Dinheiro e escamas são dropados pelos dragões, mas os armamentos serão perdidos. 3. Os caçadores vendem as escamas para os ferreiros. É comum que nos jogos os personagens já comecem com algum pequeno valor em moedas, ou que adquiram ao longo das quests para subir de nível, ou até mesmo através de logins diários, eventos iniciais, etc. Esse é geralmente o primeiro dinheiro que vai compor a base monetária do jogo e permitir essas primeiras transações, mas seguindo. 4. Uma taxa será cobrada durante a venda, reduzindo um pouco da base monetária. 5. Os ferreiros transformam as escamas em armamentos e vendem para os caçadores. 6. Uma taxa será novamente cobrada. 7. Os caçadores compram os armamentos e voltam a derrotar os dragões. 8. Assim, a vila continua salva dos dragões, ao menos por enquanto. Mas existe uma economia mais complexa. Como eu falei, esse é um exemplo simplificado daquilo que nós chamamos em economia de fluxo circular. Todo esse exemplo se trata de um fluxo circular, e o nome é bem autoexplicativo. Fluxo, porque mostra o caminho que os recursos de dinheiro percorrem. Circular, pois através da troca, esses recursos de dinheiro vão e vêm entre os agentes, ou seja, eles passam de mão em mão. Tanto que o exemplo mais comum em economia, e economia da vida real, é o que chamamos de fluxo circular da renda, muito utilizado para explicar didaticamente o processo produtivo em uma economia capitalista. Mas o nosso foco hoje é a economia dos jogos. Os autores também definem em seu livro torneiras e halls muito mais complexos que podem ser utilizados pelos designers. As técnicas são resumidas na tabela 11.2 do livro e vamos replicá-las aqui. As torneiras e halls serão divididas em recursos e dinheiro, da mesma forma que nós fizemos no exemplo da economia da Vila de Aldeões. E chamaremos o dinheiro utilizado no jogo de Gold, apenas para simplificar. Algumas torneiras para a entrada de dinheiro nos jogos são 1. Drops de mobs e chefes. Após derrotar um inimigo, é comum que ele deixe alguma quantia em moedas, como no caso dos dragões. 2. Loja virtual da produtora. A maioria das produtoras de jogos vendem dinheiro virtual em seu site em troca de dinheiro real. Esse dinheiro é geralmente chamado de cash, um tipo de dinheiro especial que não é adquirível através do jogo, geralmente usados para comprar cosméticos, assinaturas ou itens especiais. Porém, o cash também costuma afetar a moeda do jogo, pois itens adquiríveis através desse método podem, na maioria das vezes, serem vendidos no mercado em troca de gold. Em casos mais específicos, algumas produtoras até vendem o próprio gold no site. 3. Jogadores vendendo itens para a produtora. Em alguns jogos, grande parte do dinheiro criado vem dessa técnica. Os jogadores vendem seus itens inúteis para NPCs espalhados pelo mundo, que pagam os jogadores com moeda do jogo, Gold. No MMO Black Desert Online, os jogadores gastam horas e horas do seu dia derrotando monstros, e a cada monstro derrotado eles recebem um junk, um item sem qualquer utilidade, criado apenas para ser vendido a um NPC. Dessa maneira, novas quantias de dinheiro são criadas a cada rodada de grind. Halos para a saída de dinheiro. Se o dinheiro entra, ele também sai. Por exemplo, através de 1. Pagamentos por serviços. Em muitos RPGs, é comum que os armamentos se desgastem antes de serem destruídos ou ficarem inutilizáveis. E para resolver isso, há NPCs especializados em reparar itens, e que cobram um certo valor pelo serviço. Um outro serviço que também pode ser cobrado são serviços de teletransporte, como ocorre na maioria dos MMOs. 2. Cobranças por tempo de uso. Alguns jogos permitem que os jogadores assinem determinado serviço ou aluguem certos itens em troca do uso de dinheiro virtual. Por exemplo, em alguns jogos de tiro, o jogador pode alugar armas temporárias. Geralmente essas armas são mais fortes do que as convencionais ou possuem algum cosmético que a torna mais atraente. O pagamento é feito com dinheiro virtual, o Gold, que ele obteve por alguma das torneiras. Mas como esses itens são temporários, depois do prazo eles desaparecem, e caso queiram, os jogadores devem alugar novamente por mais algum período. 3. Taxas de transação. Como esse foi exatamente o exemplo que demos na Vila de Aldeões, então eu evitarei ser prolixo. 4. Dinheiro com tempo de vida. Uma das principais características de uma moeda é que ela não é perecível, portanto seu valor fisicamente consegue ser mantido ao longo do tempo. Mas nos jogos, às vezes podemos brincar com essa característica e inserir dinheiros perecíveis. Por exemplo, em uma campanha de fim de ano, a desenvolvedora pode inserir flocos de neve como sendo um item que pode ser trocado por outros itens de evento. Entretanto, com a característica de que ela será removida após o evento, ou seja, tem um prazo de vida. Torneiras para recursos. 1. Drops. Já explicamos isso no exemplo da vila, mas uma curiosidade é que essa torneira é utilizada tanto para a entrada de dinheiro quanto a de bens.
Isso mesmo, uma torneira ou ralo pode ser utilizado para mais de uma função. Ela pode às vezes ser uma entrada para um bem e uma saída para um dinheiro, enfim. 2. Transformações. Também conhecido como craft, é quando o jogador cria itens novos utilizando materiais para isso, exatamente como o ferreiro fez para a criação dos armamentos. Mas perceba, há tanto uma entrada quanto uma saída de itens, pois aqui os materiais serão destruídos para dar origem a um item novo. Então ele funciona como uma entrada e saída, é o ralo e uma torneira. 3. Loja virtual. Assim como os jogadores conseguem adquirir moedas através da loja, muitos jogos permitem adquirir recursos dos mais diversos tipos possíveis, desde materiais e boosts de experiência até equipamentos completos de nível alto. Essa torneira geralmente recebe uma atenção especial por parte dos jogadores, pois ela, quando não é bem administrada, permite que aqueles capazes de adquirir esses itens, também conhecidos como cashers, adquiram vantagens exclusivas e acelerem seu progresso, gerando muitas desigualdades com relação aos jogadores free, podendo originar ou ampliar o famoso pay to win, um termo muito utilizado nos jogos online. Ralos para recursos. 1. Deterioração e transformação. É comum os itens simplesmente desaparecerem ou não poderem mais ser utilizados após serem consumidos, como quando você arremessa uma granada no CS. Depois que ela explode, já era, só comprando outra no próximo round. Mas quando não são consumidos na hora, eles podem perecer, como por exemplo, em jogos de sobrevivência, os alimentos costumam ter um tempo de vida, geralmente não muito grande, e quando não são consumidos a tempo, eles são descartados. Esse ralo diminui a acumulação de recursos, fazendo com que o jogador constantemente tenha que gerenciar seus itens, assim como obriga ele a retornar para determinadas áreas e explorar os ambientes o máximo que puder. 2. Itens com tempo de uso. Lembra do exemplo das cobranças por tempo de uso, onde os itens expiravam depois de algum tempo? Então, aquilo também funciona como uma saída de recursos, evitando o acúmulo. 3. Obsolescência. Algumas vezes, as empresas precisam adicionar itens novos à história, e esses itens tendem a ser melhores do que os antigos. Isso torna esses itens antigos obsoletos em comparação aos novos. Essa é uma prática comum em RPGs. A cada nova expansão ou temporada, novos itens entram e os antigos param de ser procurados. 4. Limite de inventário. Limitar a quantidade de itens que o jogador consegue carregar é uma forma de limitar os recursos. Em jogos de sobrevivência, por exemplo, é comum que o jogador tenha pouco espaço no inventário ou um limite de peso, fazendo com que constantemente o jogador tenha que descartar itens menos úteis. 5. Jogadores vendendo itens para a produtora. Lembra da torneira de dinheiro? Ele também costuma ser um ralo para recursos. Ao vender para os NPCs os itens inúteis ou obsoletos, isso gera algum dinheiro ao jogador, ao mesmo tempo que destrói os recursos vendidos. 6. Contas abandonadas. A expressão "morra com seu ouro enterrado" nunca fez tão sentido. Quando o jogador abandona sua conta, ele deixa para trás todos os itens e dinheiro acumulado. É claro que essa é uma maneira de reduzir recursos, porém uma forma não tão quista pelas empresas, afinal você reduz a sua base de jogadores. Enfim, esses são alguns exemplos, mas de tempos em tempos, novos métodos surgem, somando as técnicas já conhecidas, fazendo com que o estudo sobre a economia dos jogos esteja sempre em constante evolução. Bom, chegamos ao fim, e se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Esse formato de vídeo é novo para mim, então ainda estou aprendendo muitas coisas novas. E esse aqui eu espero que seja um canal onde eu possa falar bastante sobre economia, finanças e jogos, que também é uma área que eu adoro. Então, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, se inscrevam e deixem algum comentário, porque assim me motiva e faz eu ver realmente que o vídeo está chegando em quem eu quero. Muito obrigado pela participação de vocês e pela sua visualização. Um grande abraço e até a próxima.